Vamos abrir nossas Bíblias em 1 Pedro, capítulo 2, do verso 1 ao 10. O texto, nosso tema central, como a gente está falando aí já há um tempo, é a Igreja Viva, né? Então, estamos falando, domingo passado, o pastor Emerson falou um pouquinho mais sobre João capítulo 15, e o que eu fiquei sabendo foi da uva com semente dessa feita, né? A uva que reproduz, a uva sem semente não tem como reproduzir. E a palavra que ficou, se o senhor não estava aqui, nem a senhora, nem você, é que você seja, né, um ramo ligado na videira e que você esteja produzindo fruto, e isso, muitos frutos. E o fruto do amor que foi falado especificamente, eu acho, no domingo passado. Amém? 1 Pedro capítulo 2, de 1 a 10, diz assim: despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas, e de toda sorte de maledicências. Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que, por ele, vos seja dado crescimento para a salvação. Se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso, chegando-vos para ele, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados a casa espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Verso 6, por isso está na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular, e pedra de tropeço, e rocha de ofensa. São esses os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para o que também foram postos. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Amém. Graças a Deus. Você sabe quanto é a população mundial? Quanto as pessoas vivem nesse momento sobre a face da terra? Falam-se aí em mais de 7 bilhões e 500 milhões de pessoas aproximadamente, né? Então é o que fala aí para mais de 7 bilhões. Algumas coisas a gente pode falar com a particularidade desses 7 bilhões. E uma delas eu quero falar com respeito a que há uma divisão entre esses 7 bilhões e meio ou mais de pessoas aí. Uma divisão bem definida, que eu não sei precisar para você quantos, mas eu sei de uma pessoa que sabe, que é Deus. Sabe qual é a divisão? A divisão entre o povo de Deus, povo salvo, e o povo não salvo. Então, se a gente for pensar agora, nesse exato momento, quanto desses bilhões de pessoas que hoje é considerado, ou pode dizer que ele é um povo salvo, e o povo que não é salvo. A gente poderia colocar aí algumas coisas com respeito à religião, a comportamento social, psicológico, emocional, bondosos, mais, menos bom, como for. Mas o que nós queremos colocar é a divisão de não salvos e salvos. Você pode ter certeza que hoje, se fosse exatamente agora que Jesus Cristo voltasse, ele tem como separar esses dois grupos, e bem separado, sem nenhuma dúvida. Talvez você teria algum tipo de dificuldade, mas o Senhor Jesus não tem nenhuma. A outra divisão que a gente pode ter também
são daqueles que já partiram para a eternidade, desde Adão até o último que faleceu hoje, ou agora há poucos minutos atrás, ou segundos. Desses também que partiram para a eternidade, essa divisão é feita. Ou seja, lá já tem aqueles que são salvos e aqueles que não são salvos. Os que já partiram, já está bem definido. Já não tem como mexer na situação. Esses aí não tem como o de lá passar para cá e o daqui passar para lá. Não tem como mudar de lado mais. Os vivos pode ser mudado. Como nós acabamos de ouvir aí a situação da Coreia do Norte, como o primeiro país do mundo em perseguição. E aonde, mesmo pela postura que eles têm, não de religião, mas da postura ideológica que eles têm, mas eles podem mudar de lado de não salvo para salvos. Aquelas pessoas que não são convertidas para ser convertidas. Então, como a Bíblia fala para nós, da igreja viva, e a Bíblia fala, que nós acabamos de ler aqui agora, do povo chamado povo de Deus. Então, a primeira coisa que eu quero falar nesse sentido, como a igreja viva, é o povo de Deus. Nós somos o povo de Deus. Nós somos, outros nomes que são dados aí, como o povo escolhido. São aqueles que foram escolhidos. Então, nós não vamos entrar no mérito de doutrina, de ensinamento aqui, quando fala de escolhidos, mas como alguns até falam que tem nesse grupo de salvos, alguns que são predestinados, então nós não vamos entrar no mérito da questão, mas alguns chamam de predestinados também. Então são alguns que são predestinados, ou escolhidos, ou eleitos, pessoas que já foram eleitas para a salvação. O nome que se dá, a palavra que se chama às vezes, mas a Bíblia fala sobre isso, tanto de predestinados para a salvação, como escolhidos, eleitos, os separados. Acabamos de ler aqui agora a nação que é santa, uma nação, porque são milhares, são milhões de pessoas, é a nação que a Bíblia chama de santa, ou seja, aquele povo que já está declarando isso. Fala também da Israel de Deus, não estamos falando do povo judeu, mas sim do povo que se denomina, que é chamado povo de Deus, ou Israel de Deus. Então também recebe esse nome, como também nós entendemos que essas expressões, elas estão falando de uma situação, ou seja, na terra tem um povo que Jesus chama de seu. Aquilo que nós falamos, dividido, a quantidade, número, nós não sabemos exatamente. Mas tem um grupo que ele chama de povo salvo, povo seu. Ele chama do seu povo. E que falamos alguns nomes aqui agora. Jesus também, diante da situação, fala que ele vem buscar esse povo. E vamos tocar aqui um pouquinho na frente sobre isso, mas fala que ele vem buscar esse povo. Ele vem arrebatar esse povo. Vai chegar um dia, o momento exato que a igreja que está aqui na terra vai ser totalmente arrebatada. Não vai ficar nenhum desses salvos na face da terra. Jesus fala que vai vir buscá-los. Jesus chama ela também de noiva, né? Hoje falando aí da parábola das 10 virgens, né? De manhã. Mas a questão da noiva, do momento em que Jesus volta e que a igreja sobe, fala do casamento, do encontro da noiva, a igreja com Jesus Cristo. Então essa é a questão de que o próprio Jesus ele tem definido também. Ou seja, não só no mundo está dividido, as coisas estão bem definidas no contexto espiritual, mas como o próprio Jesus também, ele fala, olha, tem uma separação, tem uma divisão nesse grupo. E esse grupo que eu chamo de minha noiva. Mas a Bíblia fala que ele também nos chama de sua igreja, do seu povo. A igreja dele. Onde ele é a cabeça e nós somos o seu corpo, a igreja. E que é viva, que está andando pela terra, que hoje está aqui em Coronel Fabriciano, que está em várias partes do mundo, a sua igreja. O povo que ele olha e olha com uns olhos diferentes. Ele chega a chamar como meninas dos seus olhos. Esse povo que ele olha com uma atenção especial. E eu acredito que, vamos se dizer assim, uma posição nossa de pensarmos, que eu acho que você gostaria de ser um desses. Eu acho que você quer ser um desses.
Talvez você se defina melhor, eu sou um desses. Você é um dos que Jesus chama como povo seu, como noiva, como igreja. Você já se define assim. E sabemos que isso não é pretensão, isso não é a questão de se colocar melhor do que ninguém, mas é a posição pela qual você tem tratado, você tem correspondido com aquilo que Deus tem dado para você e tem ministrado à sua vida, ao seu coração. Então a gente olha para essas pessoas e pensa, são pessoas que andam na fé. Aquilo que tem de comum entre todas essas pessoas é uma coisa só, é a vida da fé que cada um tem em Cristo Jesus. Todos têm a mesma convicção de fé, é aqueles que têm a mesma declaração de fé. Como nós falamos, estamos tocando a questão da religião, os dois grupos, os não salvos têm lá a sua declaração de fé, mas os salvos têm uma única declaração de fé, que é Jesus Cristo, é o Senhor Jesus, que é o Senhor, é o principal, é aquele que está no governo de todos nós. E quando a gente olha para esse movimento de homem salvo, a gente falando desde o Adão até agora, a gente pode colocar que essa divisão ela vem sendo feita desde o começo do mundo. E aí nós entendemos que encontramos alguns chamados de patriarcas. Você sabe quem são os patriarcas? Foram os primeiros que obedeceram à fé, e aí eu quero citar o nome de alguns, como Enoque, Noé, Abraão, Jó, que foram chamados como patriarcas. Foram aqueles primórdios, aqueles primeiros que tiveram a convicção da sua fé, compreenderam a mensagem de Deus para a sua vida, para os seus corações, e se renderam para o Senhor, e viveram na obediência. E isso em tempo, como nós falamos aqui de Noé, por exemplo, que foi uma época em que Deus procurou sobre a face da terra os justos e não achou, só encontrou um chamado Noé. Foi um tempo em que o gênero humano todo se corrompeu, se voltou contra Deus, deixaram de acreditar em Deus e viveram a vida de acordo com as suas próprias vidas lá, os pensamentos e ideias. Mas Deus achou um homem chamado Noé, que foi considerado justo sobre a face da terra. Então, quando a gente olha para a situação do mundo, desde o tempo dos patriarcas, a divisão já estava feita. O povo de Deus já estava definido, já havia um povo que servia a Deus. Sempre teve, esse povo sempre existiu, desde o Adão, o primeiro homem, criado por Deus, em comunhão com Deus, até agora, até hoje. Nunca houve um tempo em que fala assim, não existiu fé na terra. Todo o tempo existiu. Todo o tempo existiu um povo chamado povo de Deus. Todo o tempo existiu um povo que escolheu viver para Deus. E os patriarcas, nós estamos aqui falando como os primeiros. Pulamos um pouco na história para achar o tempo dos profetas. E eu quero colocar aqui profetas como Samuel e Elias, homens que marcaram na Bíblia. E eu estou citando o nome desses dois, mas é claro que não é só os dois, mas fazendo alusão àquilo que estava acontecendo no mundo espiritual da época, onde homens que viveram em tempos considerados difíceis, ou com as dificuldades peculiares do tempo, mas que serviram a Deus. O povo de Deus estava na terra. O povo de Deus caminhava sobre essa terra, vivia servindo a Deus. E a exemplo que nós estamos colocando aqui, é exemplo de Samuel, de Elias, homens que viveram para o Senhor assim de uma maneira totalmente dedicados, homens que a Bíblia relata sobre o testemunho deles. Aí você vai mais para frente, nós encontramos o tempo dos juízes, aqui separamos Josué, nós encontramos o tempo dos reis, chegamos em Davi, ou Ezequias, tem mais outros reis, mas só esses dois que eu vou citar aqui para nós não alongarmos muito na citação de nomes. Mas eu quero dizer que a época, o tempo, a história, sempre o povo de Deus esteve aqui na terra, sempre teve. Sempre teve aqueles que escolheram viver para o Senhor, escolheram amar a Deus, servir o Senhor. Aí você vai para o tempo dos profetas agora, dos chamados profetas maiores como Isaías, até mesmo Daniel, que foi outro grande homem de Deus, em tempos em que a Babilônia dominava, em tempo que as pessoas estavam ali, o povo de Israel, escravizados na Babilônia, e um povo do outro lado sofrendo. Homens que viveram para o Senhor. Você vai para o tempo dos apóstolos,
tempo em que o evangelho começa a ser pregado agora pelos apóstolos, citamos o nome de Paulo aqui, Pedro, e aí eu pulo para a história, para o nosso tempo de hoje, para hoje, agora, onde eu me coloco na condição, e coloco você na condição de igreja, de povo de Deus, coloco você na condição de que é um dos salvos, de um dos que está aqui na terra, que vive para o Senhor, não só eu, você, mas outros tantos milhões de pessoas. E eu quero só citar aqui um texto da Bíblia, vamos ler em Apocalipse, capítulo 19, e eu quero ler com vocês aqui, para a gente ver a referência daquilo que a Bíblia fala. Apocalipse 19, verso 1, diz assim: depois dessas coisas, ouvi no céu uma grande voz de numerosa multidão, dizendo: aleluia, salvação e glória, e o poder são do nosso Deus, porquanto verdadeiros e justos são os teus juízos, pois julgou a grande meretriz que corrompia a terra. Vamos para o verso 5. Saiu uma voz do trono exclamando: dai louvores ao nosso Deus, todos os seus servos, os que os temei, os pequenos e grandes. Então vi como a voz de numerosa multidão, como de muitas águas, como de fortes trovões, dizendo: aleluia, pois reina o Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso. Amém. O que eu estou querendo dizer aqui é que a Bíblia mostra que tanto no céu, hoje, como na terra, e como vai ser o final da nossa história, uma grande multidão. Em outro texto fala de uma multidão que não se pode contar, de tantos que são, de tantos que somos. A igreja, o povo de Deus, ela está aqui hoje na terra, está marchando sobre essa terra. E aí que nós podemos dizer, com respeito a número, a quantidade, a Bíblia fala que o número dos que se perdem é maior do que dos que são salvos. Porque a Bíblia fala que a porta que conduz à perdição, ela é larga, ela é espaçosa. O caminho que conduz para a perdição é largo, é espaçoso, e são muitos que se conduzem por ele. Enquanto que a porta da salvação, ela é estreita, e são poucos que acertam por ela. Então, quando a gente fala de quantidade, de números, a maioria das pessoas hoje estão fazendo a opção de não servir a Deus, de não escolher a Deus. Alguns, com certeza, não têm recebido o Evangelho não chegou até eles ainda. Nós não sabemos aqui o número de quantas pessoas habitam lá a Coreia do Norte. Quem sabe no dia 16 vamos ficar sabendo a população, eu não lembro agora. Mas eu sei quantas pessoas confessam-se cristão. Quantos foram? Quantas pessoas? Hein? 2%? Mas então a gente pode calcular rapidamente aqui. 300 mil crentes. 300 mil crentes foi falado aqui no vídeo, da quantidade de pessoas que são salvos, que fazem a sua confissão para Jesus. E na condição deles ali, não é uma condição prazerosa como a nossa, de liberdade como a nossa, de satisfação da gente estar reunidos, comungando, conversando, participando de momentos com a gente, como nós estamos vivendo aqui agora. Eles não têm essa liberdade. Eles não podem ter, não tem como falarem do amor de Deus, nem de festejar, nem de se alegrar, nem de se ajuntarem como crentes. Eles não têm essa liberdade, porque são presos. A grande maioria, uma boa parte deles, estão em campo de concentração, estão morrendo, definhando na sua fé, não na sua fé, mas na sua vida física. Estão morrendo pela fé deles, estão pagando um preço muito caro. E quando nós olhamos a nossa condição de liberdade, de um país cristão, e um país que a gente tem toda a liberdade, e pensar que mesmo assim, a grande maioria, eles não estão fazendo a opção de dizer, nós queremos Deus, nós queremos servir a Deus, mas a Bíblia fala que aos olhos de Deus há uma separação, aos olhos de Deus há uma divisão, no coração de Deus tem uma divisão, Ele tem, ao olhar para a terra, Ele sabe quem de nós que somos salvos, ao olhar para nós que estamos aqui hoje à noite congregados, Ele sabe quem de nós somos salvos, porque em você é uma marca, em você tem um coração e que você tem respondido aquilo que Deus tem falado contigo ou não.
Você tem feito uma escolha. Você tem tomado decisões na sua vida. Então, quando a Bíblia fala que há um povo, esse povo está dividido, bem separado aos olhos de Deus. Aos olhos de Deus, Ele sabe exatamente quem e quantos de nós que somos parte do povo dele. Então, a igreja, povo de Deus. A igreja que sempre existiu, ela sempre esteve na terra. E o Senhor sempre olhando para nós como o povo dele. E com certeza, nesse exato momento, Ele pode fazer o mesmo. A igreja chamada edifício. E aí nós vamos para o livro de Pedro, para a gente estar lendo alguns serviços. Olha lá o texto, capítulo 2, deixa aberto sua Bíblia. Então, a igreja também chamada edifício. Aqui eu quero falar da situação da nossa fé sendo construída. Estamos falando de uma fé na história, onde Deus contempla e sabe de quantos somos realmente agora. De salvos e não salvos. Ele tem um número exato. Mas a nossa fé é construída, por isso que a Bíblia fala com respeito a ser edificado. É uma igreja que é edificada. E com certeza, quando fala igreja, não estamos falando de prédio, né? Não estamos falando dessa estrutura física, nem de qualquer uma outra estrutura de prédio por aí afora. Quando nós estamos falando de edifício da igreja, estamos falando de nós, pessoas, né? Que Pedro fala aqui abaixo, nós pedras vivas. Nós somos as pedras vivas que, ao nos ajuntar, formamos ou somos o templo em que o Senhor habita. Ele habita em nós, habita em você e habita em nós. E quando nós nos ajuntamos como pedras vivas, que nós formamos então o templo, a igreja que o Senhor Jesus habita e que Ele é adorado. Quando fala da construção do edifício, a Bíblia fala também que a igreja está sendo construída sobre uma rocha. Qual é a rocha? Apóstolo Pedro, conversando com Jesus ali, Jesus conversando com Pedro, ele fala, Pedro, sobre esta rocha edificarei a minha igreja. Ele não estava falando de Pedro, como alguns entendem, que estava falando com respeito a Pedro. Jesus estava falando dele próprio. Ou seja, ele mesmo, ele é a rocha, que seria a igreja edificada sobre ele. A pedra angular. A pedra angular quer dizer o quê? Uma pedra que a nossa construção não é desse tipo. São feitas as colunas, a base. Mas quando fala de pedra angular, de construção aqui, é uma pedra que seria a base de tudo. Ou seja, como se toda a construção que fosse feita dependesse daquela pedra. Se não tivesse aquela pedra, a construção não teria segurança nenhuma. Então era a pedra angular. Nossa construção aqui, com certeza, tem muitas pedras e colunas, mas não é como a Bíblia fala com respeito à construção daquela época. Era uma pedra só, uma pedra que era a angular, aquela que suportava toda a estrutura. Uma engenharia diferente da nossa. Referindo a quem? A pessoa de Jesus Cristo, a pedra angular, a pedra que é a base de todas as coisas. E quando nós olhamos com respeito a essa pedra, nós temos que pensar com respeito ao fundamento da nossa fé. Então vamos andar rapidinho sobre isso, para você pensar comigo aqui, que o fundamento da nossa fé, a nossa sã doutrina, começa lá na promessa de Jesus. Vou pular aqui pensando em Gênesis 3,15, a primeira referência de Jesus Cristo vindo ao mundo. Ou seja, Jesus, Deus falando com Adão, falando com a mulher que dela nasceria o Salvador, o Messias. Gênesis 3,15. Olhamos para a condição de ver concretizada essa profecia em Mateus capítulo 1, verso 23. Quando o Senhor fala com Maria. Ali Maria, então, recebe a mensagem que ela seria a mãe do Messias. Vamos mais para frente, pensando na sua morte. Mateus capítulo 27, verso 50. Que ele, então, entrega seu espírito e ali ele morre. É o seu último momento de vida aqui na terra. Como homem, 100% homem. Ele entrega o seu espírito e morre. A sua morte. Mas, como nós entendemos, aprendemos o sinal aqui hoje, mas ele ressuscitou. Mateus capítulo 28, verso 6. Ele ressuscita dentre os mortos. E a Bíblia fala que não só foi visto por alguns ali, mas foi visto por muitos, que atestaram, ele realmente ressuscitou. Nós estivemos com ele, nós o vimos, e isso foi então confirmado e declarado
aonde esses homens daquela época passaram a viver, respirar, agir na sua vida em função dessa mensagem. E aí você conhece a história, aonde alguns foram corrompidos, receberam ali uma propinazinha para poder mentirem, né, que os discípulos tinham roubado o corpo de Jesus. E essa mentira, até hoje, ela passou os séculos, os tempos, e ela chega até nós hoje, aonde algumas pessoas falam assim, não, foi roubado, os discípulos roubaram, mas a gente fica pensando como que um grupo de homens que andaram com Jesus, que aprenderam a mensagem do Evangelho, depois teria a incumbência de levar a mensagem para frente, levar a mensagem em cima de uma mentira, porque eles sabiam, vamos dizer assim, conforme a mentira deles, que Jesus não tinha ressuscitado, que Jesus não tinha levantado dentre os mortos, que eles não tiveram com Jesus após a ressurreição e ter visto, comido junto com ele. Como é que alguém teria uma coragem de levar uma mensagem para frente, onde dizendo que ele estava vivo, mas sabendo que ele estava morto, que eles próprios tinham escondido o cadáver, eles próprios tinham consumido com o corpo de Jesus. Aí agora tinha a incumbência de levar uma mentira para a frente. Levar uma mentira e depois o pior. Logo de seguida, Tiago foi o primeiro a morrer por causa dessa mentira. Tiago foi o primeiro a morrer e depois outros tantos, como todos os apóstolos, menos João, que morreram pela sua declaração de fé. Como é que as pessoas podiam dizer assim, mas isso é mentira, você vai viver em função de uma mentira, pregar uma mentira, acreditar numa mentira e viver em torno dessa mentira? O que é que nós entendemos? Nós entendemos que o fundamento da fé, essa rocha que é Cristo, todo o Evangelho está fundamentado, gente, nessas poucas doutrinas que eu disse aqui, que é onde o Evangelho está fundamentado. E por fim, quando fala que ele subiu aos céus, lá em Lucas, está falando que ele sobe aos céus, melhor, no livro de Lucas, capítulo 24, verso 51, e depois, em Atos, capítulo 1, verso 11, fala assim como ele subiu, ele vai voltar. Essas são as nossas doutrinas. Quando você pensa no fundamento, no edifício, na rocha, é Cristo. E você pensa no Evangelho, no cristianismo, o centro, a base de tudo é Cristo. E aí eu fico pensando com respeito à minha convicção de fé, à sua convicção de fé, aonde a nossa vida tem que estar fundamentada. Quanto que nós temos que estar alicerçado diante disso? Quando nós falamos aqui dos dois povos que existem hoje, bem divididos nessa terra aos olhos de Deus. Um grupo que é chamado de salvos e outros que não são salvos. E agora nós estamos desenhando uma outra situação aqui, esses que são salvos, têm a sua vida, ou as suas vidas, fundamentados na rocha que é Cristo, na essência do Evangelho. Então não é num ritual, não é num templo, não é numa igreja, não é nas coisas que oferece por aí. Aí a gente começa a ver que as coisas começam a separar, porque religião temos muitas. Vamos dizer assim, até segmento cristãos tem muitos, que falam do Evangelho, da mensagem chamada cristã. Mas quantos, na verdade, estão com as suas vidas fundamentadas nessas mensagens aqui, nessas doutrinas, que é a essência do Evangelho? É nisso que nós acreditamos, é nisso que nós confiamos. E aí quando os apóstolos saíram pelo mundo, pregando a mensagem do Evangelho, eles estavam prontos a encarar, a sofrer, a pagar o preço que eles tinham que pagar. Porque eles entenderam a mensagem do Evangelho, eles entenderam que Cristo era realmente a pedra angular, Ele é a pedra principal, que não tem outra, que não tinha que esperar outro Messias, que não tinha que esperar outro Salvador, Ele era o Salvador. E por isso, então, eles estavam ali vivendo na essência da sua vida. Aí você encontra Tiago sendo o primeiro decapitado, preso, levado à cadeia, e ali o homem já perde a cabeça. Você imagina no momento em que a vida dele estava ali por alguns segundos, onde aquele carrasco, aquele verdugo estava pronto a sentenciá-lo à morte, se ele não tivesse as convicções que ele teve, a certeza que ele tinha de fé. Obviamente ele tinha pulado para trás. Obviamente ele tinha pulado e falou, não, peraí, não é isso não. Como muitos têm feito. Como muitos têm tomado posição
de, na hora da prova, na hora de declarar a sua convicção de fé, na hora de ter a postura do cristão que tem que ser, nega o nome de Jesus. Nega. E o pior é que a gente olha para o que a Bíblia diz com respeito ao final dos tempos, e a Bíblia fala que uma das marcas da igreja no final dos tempos vai ser a apostasia. Você sabe o que é apostasia? É pessoa que tem convicção, que tem um entendimento, que tem uma compreensão, que declara a sua fé e vai negar a sua fé, vai dar um passo atrás, vai deixar Jesus, na convicção que ele tem de fé, vai negar Jesus. Então, enquanto nós olhamos que o fundamento, vamos dizer assim, é Jesus Cristo. E aí eu olho para a situação que nós vivemos, e não importa os pensadores do mundo aí, né, você que está fazendo faculdade, você que estuda, está vendo aí os filósofos sendo citados como grandes pensadores. Não importa o que os pensadores dizem, não importa o que a ciência diz e contradiz o Evangelho, não importa. Não importa o sistema do mundo que nós vivemos aí, corrompido, que a gente vê as pessoas cada vez mais sendo levadas pela facilidade da vida. Não importa. Não importa aquilo que nós estamos vendo com respeito à pressão, quem sabe, do sistema, ou até mesmo de perseguição, não importa. Mas quando nós temos convicção da nossa fé, da nossa base, nós seguimos o Senhor. Nós andamos com o Senhor. Nós somos a igreja que escolhemos a viver com Deus para Ele, independente do que for. Essa é a escolha que você tem que ter na sua vida. Essa é a decisão que você tem que ter. Quando nós estamos falando da igreja viva, é a igreja que uma das coisas está fundamentada na sã doutrina, naquilo que o Senhor Jesus pregou e ensinou para nós. Que você possa pensar nisso. Então, a nossa vitória está fundamentada na vitória de Cristo. Amém? E que Ele venceu. Que Ele venceu. E que nós também podemos vencer. Em nome de Jesus. Amém. Terceiro ponto e último. Falando da igreja como lavoura de Deus. A igreja lavoura. A igreja povo. A igreja edifício. Construímos aqui a base, é Cristo, a essência. E a igreja lavoura. A igreja lavoura, como você sabe, foi falado aí alguns tempos aí de videira, mas tem outra definição como respeito, fala de plantio, comparando igreja com mundo e igreja, que é o trigo, né? E o outro lado é o joio. Mais uma vez dividindo, né, o trigo, a igreja, o joio, aqueles que estão vivendo no engano, não estão servindo o Senhor. A Bíblia fala que há uma separação, há uma lavoura, e que vai ser feita, que, como se diz, que está sendo separada também, foi plantada. E dentro dessa palavra que se explica com respeito ao joio e o trigo, tem uma outra palavra que define os não salvos, a chamada erva, né? A erva que está dizendo aqui, e você vai achar isso em Salmo 37, verso 1 e 2, você vai achar em Salmo 92, verso 7, você vai achar em outras referências da Bíblia onde fala da erva, a erva daninha, da erva que não tem sentido. Quando a Bíblia fala com respeito à erva, ele está explicando, comparando com os não salvos, ele coloca pelo menos duas coisas interessantes nisso aqui. É a questão de, vamos dizer assim, da fragilidade, do tempo, né? A erva, uma plantinha que não tem muita importância ali, para muita gente já arranca, joga fora, queima, enfim. Está falando da fragilidade. As ervas, elas não têm uma vida muito longa, né? Não tem uma vida muito durável, não é aquela ervazinha, aquela planta que vai viver aí como algumas árvores são centenárias. A erva é aquela vida curta. Então, quando se compara o homem não salvos com a erva, é o tempo, é a fragilidade. Quem sabe alguns dessas ervas aí chega a viver 100 anos. Outras chegam a 90, outros 80. Mas de 70 para frente, começa a canseiro o enfado. Não é mesmo? De 70 para frente, canseiro e enfado. Então, a erva está falando da fragilidade. Do tempo que as pessoas estão escolhendo a viver nessa terra,
conforme diz Isaías, capítulo 40, verso 6, que é o viver da carne, né? E aí ele compara uma outra coisa aqui, que é a flor da erva. Se a erva, ela dura pouco, imagine a flor da erva. Ou seja, ela vai cair mais rápido e murchar mais rápido. Então ele está falando assim, olha, a condição do homem que vive nessa terra, vivendo nos seus caprichos, coração e vontade, é como uma erva. É como a florzinha da erva, que é frágil, que passa rápido, e que por mais que a pessoa esteja aproveitando esse tempo, aproveitando esse mundo aqui, conforme alguns têm esse provérbio, que não só citado na Bíblia, mas que alguns praticam, que é o seguinte, vamos comer, vamos beber, vamos festejar, porque amanhã nós vamos morrer mesmo. Muitas pessoas vivem assim, muitos jovens estão vivendo assim, muitos homens e mulheres estão levados a desfrutar da sua vida curta que sabe que tem, chega lá nos 70, chega lá nos 80, 90, sei lá, mas depois de certo tempo começa a canseiro, enfado, as pessoas estão querendo viver o máximo que pode, vamos morrer mesmo, então vamos nos jogar nos braços da vida, para aproveitar o que nós temos de melhor nessa vida, da nossa idade, do nosso corpo, do nosso dinheiro, do nosso recurso, vamos aproveitar a vida. E muitos estão vivendo assim, muitos estão dedicando as suas vidas nesse sentido. E aí a Bíblia fala que não tem percebido como são passageiros, como é passageiro a vida dessas pessoas. Mas a Bíblia fala que tem uma lavoura, que ela é de Deus. Tem uma lavoura que é de Deus, que foi Ele que plantou. Foi Ele quem plantou. Qual é a lavoura? Onde é que está esse texto? Mateus capítulo 13. Mateus capítulo 13 fala de uma lavoura que foi Jesus que plantou. Um plantio que foi Ele que semeou. O semeador saiu a semear. Não é isso? Vamos voltar nos 3 primeiros terrenos daqui a pouco. Uma conotação positiva. Mas chegamos no 4º tipo de terreno, que é aquele terreno fértil. Aquele terreno que produziu 30, 60 e 100 por 1. E a gente fala assim, essa é a vida que eu quero ter. Essa é a condição de cristão que eu quero. Sendo lavoura de Deus, como falamos aqui já há um tempo, mas produzindo, com resultados. Uma vida que as pessoas, ao olhar para nós, olham e falam assim, eu quero ter esse tipo de vida, eu quero ser como esse crente é. Eu quero dar esses frutos que esse crente produz. A lavoura de Deus, foi Ele quem plantou. Foi Ele quem lançou a semente perfeita que Ele tem. E com certeza, eu acredito que na misericórdia dEle, na ação do amor dEle, eu não estou aqui parafraseando, não estou aqui inventando Bíblia, mas dizendo uma condição seguinte, que enquanto nós estamos vivos, nós podemos mudar o quadro. Daquele terreno, da semente que foi lançada à beira do caminho e foi pisado pelos homens. Aquela semente lançada na beira do caminho. Diz que ela não frutificou porque ela foi pisada, ela foi pisoteada e não pôde vingar, não pôde viver. E aí nós entendemos que essa pisotear, essa forma de como muitas vezes o Evangelho é refutado, ou as pessoas têm uma certa vergonha do Evangelho, como muitos até que se confessam crentes, mas têm vergonha de falar que é crente, tem vergonha de apresentar-se como cristão. Como é que você vai? Não, eu estou indo na igreja lá, eu estou indo na igreja, aquele pessoal é legal, pastor é gente boa, né? E ele, né, tudo gente fina naquela igreja, eu vou lá. Mas você é crente? Não, ainda não sou crente não, estou indo. As pessoas estão, às vezes, têm acanhamento de declarar que é cristão. Então, os homens estão aí impressionando ou impressando as pessoas e elas, tímidas, acaba negando a sua fé. Acaba não admitindo essa postura de fé. Como muitos têm feito silêncio, quando ele precisa declarar que ele é cristão, que ele serve a Deus. Os homens têm pisado. E essa semente não tem como vingar. Essa semente não tem como frutificar. Assim como aquela que cai no terreno cheio de pedras, cheio de paus e dificuldades para que a raiz penetre.
como aqueles também que caem na beira, no meio dos espinhos, sufocados pelos espinhos. Mas aí eu quero não parafrasear, não é enfeitar a Bíblia, mudar a Bíblia, mas uma coisa que eu acredito, porque enquanto nós estamos vivos, enquanto você está aqui hoje, olhando para o seu coração, pensando de que lado você está, salvo ou não salvo, se você tem o seu fundamento nas Escrituras, se a sua vida é embasada na sã doutrina do Evangelho, se você é erva ou se você é trigo, e que você pode mudar isso. Nós podemos mudar isso. E eu acredito que eu nunca fui lavrador, não tenho noção nenhuma de plantação, muito pouco. Talvez alguém aqui tenha uma noção melhor do que a minha aqui. Quem sabe o irmão Antônio que está ali, sentado. Homem que plantou muito eucalipto na vida aí. Preparou muitos canteiros, né? Muitos viveiros, né? Também ele com certeza poderia dar uma aula para nós aqui de como fazer um plantio, como pegar um terreno ruim e fazer desse terreno um terreno bom para se plantar. Como você pega, qual é o processo, qual é o trabalho. Uma coisa eu tenho certeza, que o terreno pisado, está ali duro, ele pode ser revirado. Hoje nós podemos falar das máquinas modernas, dos arados, as máquinas, dos tratores, que com facilidade ela pode revirar terras por aí. Pode tirar pedras, pode tirar toco, arrancar raízes que estão ali prejudicando, pode arrancar tudo. Pode pegar os espinhos e revirar tudo e virar adubo no futuro. A gente sabe que essas coisas podem mudar. E com isso eu entendo que a palavra do Espírito Santo para o nosso coração, para o seu coração. Você que está aqui hoje à noite, que ao olhar para a situação, você fala assim, olha, povo de Deus, igreja edificada na rocha de Cristo, a erva ou trigo, lavoura de Deus ou não, onde que está a minha vida? Eu acredito que Deus pode fazer isso. Não sei qual é a sua condição, que você está vivendo na sua vida de fé hoje à noite. Eu não conheço seu coração, mas Deus conhece e você conhece. E eu sei que Deus pode revirar o seu coração. Ele pode revirar o seu coração aqui agora. Pode tirar todas as coisas que estão impedindo de que o Evangelho frutifique na sua vida. Frutifique no seu coração. A sua alma seja novamente restaurada. E acredito que o adubo que se for necessário, a palavra de Deus, ela vai fazer esse efeito na sua vida. O regar, o irrigar do seu coração, é o Espírito Santo quem faz isso. O Espírito Santo, ele pode, como se diz, irrigar o coração de alguém, gerando nessa pessoa novamente a oportunidade de vida. É a pessoa de Cristo, é o Espírito Santo na sua vida. E eu acredito que Deus pode fazer isso no seu coração.